E agora nas manhãs 360 junta-se a nós Lino Santos, coordenador do Centro de Cibersegurança. Bom dia e bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado eu. Hoje falamos de privacidade nas redes sociais. Ainda está a tempo de nos enviar as suas perguntas, as suas mensagens. O número das manhãs 360 é o 913-961-556. 913-961-556. Lino Santos, bom dia. Há poucos dias, um dos fundadores da Apple, o Steve Wozniak, fez um apelo que correu o mundo e que foi lancinante, diria eu. Deixem Facebook para sempre. Sem querer particularizar uma rede social em concreto, que riscos é que as pessoas correm, de facto, em estar presentes nas redes sociais hoje em dia? Bom, antes de mais, o Sr. Steve Wozniak não é o primeiro fundador, neste caso da Apple, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do Tim Berners-Lee, que há cerca de um ano veio dizer qualquer coisa semelhante, ou seja... Esse é considerado o fundador da web. Da web. Exatamente. Portanto, são pessoas que, passado algum tempo, perceberam que a internet e o ciberespaço e as aplicações que aí são criadas não trouxeram só benefícios, de alguma forma vêm perigar a nossa sociedade em diversos aspectos, seja na continuidade de funções essenciais que temos, no Estado ou no privado, seja, como percebemos recentemente, digamos, o próprio regime democrático como conhecemos, não é? Portanto, particularizando agora nas redes sociais, há 2 anos atrás seria impensável criticar o Facebook ou uma qualquer outra empresa da área, portanto, e com o escândalo da Cambridge Analytica percebemos que é possível, conhecendo o perfil das pessoas, mantendo o perfil dos vários utilizadores, identificar as pessoas mais vulneráveis e manipular a sua opinião e dessa forma influenciar processos eleitorais. Ontem ouvi uma declaração que achei muito interessante sobre exatamente o processo da Cambridge Analytica, que vem exatamente em contracorrente com aquilo que se tem falado sobre o facto de os nossos dados serem aproveitados para nos exporem neste caso, à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e, portanto, os dados serem partilhados de forma a que fosse possível injetar essa informação no potencial votante. Paulo Barreto, que foi eu sei que foi gestor do Facebook, não sei se é assim que se diz, desde 2008, quando a rede social chegou cá, esteve, portanto, à frente do Facebook em Portugal e dizia uma coisa curiosa, julgo que já não está, já não pertence, digamos, à empresa, mas dizia uma coisa curiosa que é, o que é que aconteceu às pessoas que foram alvo da Cambridge Analytica? Foi apenas serem alvo de um anúncio, de um pop-up sobre Donald Trump. Ou seja, a consequência da recolha de dados foi apenas esta. Eu achei curiosa porque foi a primeira vez que eu vi uma declaração exatamente em sentido contrário, não é? Não do terror de sermos capturados em termos de informação privada, mas o que é que nos aconteceu? Vimos um anúncio de Donald Trump. Eu julgo que o tema particular do escândalo da Cambridge Analytica é apenas o que vemos à superfície, porque na realidade o que os vários motores de redes sociais têm são algoritmos altamente inteligentes, conseguem perceber exatamente os nossos comportamentos, as nossas emoções, portanto isto é uma caixa de emoções, as redes sociais, e de alguma forma alavancar essas emoções num sentido da radicalização. Sim. Ou seja, nós gostamos de ouvir apenas aquilo que nos interessa e gostamos de ouvir. E isto autoalimenta-se de uma forma circular em processos de radicalização, seja para uma posição A ou para isso é muito diferente do que acontecia antigamente, em que uma pessoa, enfim, só gostava de flores e, portanto, só comprava livros sobre flores. E quando ia à livraria só queria livros sobre flores. Portanto, no fundo, somos expostos aos mesmos livros sempre, ou digamos, a outras coisas idênticas, porque é o nosso perfil. Não, eu acho que não. Obviamente nós temos lojas preferidas. Sim, antigamente não tínhamos este manancial de informação, portanto éramos expostos só àquilo comercial e somos expostos a tudo o que é lá vendido. Mas antigamente não éramos expostos a nada, não é? No fundo não éramos expostos a nada, éramos nós que procurávamos aquilo a que queríamos ser expostos. O que nos está a dizer é que nos isolamos cada vez mais à volta daquilo que são os nossos gostos e as nossas preferências. Criamos uma bolha de verdade. Sim. No fundo é isso que eu estou a tentar dizer. Criamos uma bolha de verdade que é em si perigosa. Ou seja, habituamos-nos a ouvir aquilo que... e não ter o contraditório, no fundo. Aliás, a grande diferença deste novo mídia é não ter edição, digamos. Se nós olhamos para o passado,
os livros, a rádio, a televisão, o vosso trabalho passa por um processo de edição em que vocês, de alguma forma, verificam o que é que deve ser publicado. Os chamados gatekeepers, não é? Os gatekeepers, exatamente. Claro. Este é o primeiro mídia onde nós somos ao mesmo tempo consumidores e produtores de informação. E editores. E editores, exatamente, ou sem edição. E essa é uma grande diferença. É um sistema altamente democrático, não acha? Perfeitamente. Agora, a questão está em saber se isso dá igualdade a todos nós, ou seja, a famosa espaço público do Habermas, ou se, pelo contrário, temos uma arena pública em que toda a gente degladia-se para ter a atenção necessária. Portanto, a questão é um bocadinho esta. Estamos a falar em termos sociais, obviamente, e basicamente como é que estas tecnologias podem interferir num nível social ou político. Deixe-me ir a questões mais concretas. Eu vejo algumas pessoas que dominam tecnologia a colocar um adesivo na câmara do monitor do seu computador pessoal, porque há a ideia, o receio de que possa haver sistemas que nos veem e nos ouvem sem nós autorizarmos e estamos a utilizar aplicações próprias para isso. Isto é verdade? É um risco real? Eu tenho um adesivo na câmara do meu computador. Claro. Bom, a resposta diz se tudo. o coordenador do Centro de Cibersegurança tem o adesivo na sua câmara, eu acho que todos nós devíamos ponderar muito bem nisso. Adesivo. Mas isso não chega, não é? Não Esse adesivo nada, depois não chega para nada, não é? Não chega, digamos, são atitudes preventivas que têm um custo reduzidíssimo e que nos Sim, reduzem ao risco. é só um bocadinho fita cola. Agora, o importante e aquilo que nós temos de trabalhar e que trabalhamos no Centro Nacional de Cibersegurança é que temos de alguma forma que melhorar as competências dos nossos cidadãos para saber estar, no fundo é isso, porque isto é uma rede social, tem tudo a ver com o saber estar. Há também uma etiqueta, ou devia haver, não é? Exatamente. Também neste mundo virtual. E, portanto, isso é uma corrida atrás do prejuízo, porque a velocidade do progresso tecnológico não tem nada a ver com a nossa Mas capacidade nós somos de adaptação a este meio. tendencialmente descuidados nessa matéria, não é? E não resistimos, ou muitos de nós, pôr a fotografia do filho e identificar a escola e a idade e os nossos hábitos. Somos muito descuidados. Desvalorizamos pouco isso. Eu não diria isso dessa forma. Eu diria que nós tivemos um processo de aprendizagem a estar num mundo real que demorou anos. E neste momento temos que ter um processo de aprendizagem para estar neste mundo virtual que tem que ser rápido. E, portanto, isso é um processo de adaptação que é construído. Temos, digamos, e temos que olhar para as várias faixas etárias, não é? É relativamente fácil trabalhar os mais jovens. Continuamos a ter a escola. A escola é um excelente veículo para transmitir mensagens e comportamentos. E para a afirmação. Também, e para a afirmação. Temos os mais jovens também têm um espaço onde conseguem aprender isto. Temos nos mais velhos, se calhar, uma fragilidade porque eles não têm, a não ser exatamente o contexto de família, para saber, e eles, digamos, olhando para o que é uma rede social, são aqueles até que mais usam e de uma forma mais interessante, que é evitar o isolamento a que estão sujeitos, não é? É muito interessante ver agora na camada mais adolescente como o Facebook é cada vez menos importante para essa camada adolescente e é mais importante outras redes sociais. E outro dia a falar com um adolescente, não fazia ideia, perguntei-lhe, tens Facebook? Não, isso está completamente ultrapassado. E olhou para mim com ar como se eu fosse velha, porque acha que o Facebook já não se usa. Este tipo de tendência, que aliás tem-se verificado nos Estados Unidos, o Facebook tem caído em detrimento de outras redes sociais, portanto as coisas chegam sempre cá com um bocadinho de atraso, não é? Mas normalmente acompanhamos a curva. É possível, enfim, a médio prazo, que uma rede social como a Facebook decaia tanto, não estou só a dizer em ações, porque também lhe tem corrido muito mal em bolsa, mas tanto que a audiência do Facebook comece, sobretudo a malta mais nova, a ir para outras redes sociais e que, portanto, fiquem só os mais velhos no Facebook, o que seria uma coisa há 5 anos que ninguém pensaria, imagino. Não, isso é uma realidade em Portugal. Portanto, na camada mais jovem, é o ferramentas WhatsApp? Como o WhatsApp e Instagram são aquelas que mais são usadas. Temos plena consciência disso. Bem, isto demonstra também que as aplicações são como o resto da cultura, não é? Têm modas e, portanto... E têm diferenças etárias. E têm diferenças etárias, ou seja, os mais jovens têm Os mais uma jovens necessidade... fugiram dos pais que foram para o Facebook. É mais imediato. Os mais jovens também. Mas... os mais jovens que pretendem ter o prazer mais imediato. E o prazer mais imediato consegue-se com o Instagram e não com o Facebook. Portanto, é mais emocional por causa da imagem também. Exatamente. Mas, Exatamente. Ok.
conselhos é que se devem dar às pessoas? Bom, há aquele conselho de saiam das redes sociais. Vamos imaginar que não saímos, mas estando lá e utilizando comumente a internet, que conselhos básicos é que daria a utilizadores comuns para protegerem de uma forma razoável a sua privacidade? Bom, antes de mais, escolher uma rede social adaptada às suas necessidades. Portanto, existe uma grande concentração entre 2 ou 3 players e temos aqui também o efeito de carneirada, desculpem a minha expressão, em que eu tenho que estar onde toda a gente está, mas não precisamos. Podemos ter o nosso grupo de amigos numa rede social completamente diferente. Isso promove a concorrência. E a concorrência, nós observamos também uma tendência dos últimos 2 anos, começam a surgir instrumentos e ferramentas, redes sociais, motores de busca, browsers, que têm princípios e valores de privacidade muito melhores do que os atualmente no mercado. Mas como é que nós identificamos isso? Eu ignorante na matéria. Eu aconselhava um site, tosdr.org. Vamos repetir Repita outra vez, por favor. tosdr.org. Terms of Service, didn't read it. Okay. .org. Portanto, é uma iniciativa. Didn't read it é um clássico. Revela. É o que Não, todos fazemos, não é? Aprovamos sem ler, não é? Aliás, é chamada a maior mentira da internet. Exato. Concorda? Sim, concorda. Mas recomenda então este site? Recomendo esse site porque tem uma lista dos principais sites da internet, portanto os grandes GAFA e outros, e alternativas, e faz uma avaliação, um rating, digamos, dos valores de privacidade que cada um, portanto, avalia entre A e F, que valores é que são preservados por aquela ferramenta. E aí podemos escolher exatamente qual é que é aquela ferramenta mais adequada às nossas necessidades. Escolhendo a ferramenta, é óbvio que temos que ter alguns cuidados, são básicos. Devemos pensar sempre, antes de publicar qualquer tipo de informação, devemos evitar, obviamente, distribuir em larga escala informação que não temos a certeza ou que pode ser as designadas fake news. Devemos perder algum tempo, isso é importante, a definir exatamente os parâmetros de privacidade. Todas as ferramentas já têm formas de parametrizar se eu quero ser incomodado por pessoas que não conheço, se só quero ser incomodado pelas pessoas que fazem parte do meu grupo de amigos, se a informação que eu partilho é pública, é reservada, é meio reservada. Portanto, isso dá bastante trabalho. No fundo é ler os termos e, digamos, parametrizar a privacidade, os elementos de privacidade de acordo com os nossos gostos. E depois partir sempre do princípio que estas redes sociais não são uma sala de estar onde só estão 3 ou 4 pessoas. Isso é uma grande vitrine onde toda a gente está a ver. Vai muito no seguimento da pergunta que temos, não é, Maria Sim, João? Lino Santos, este é um espaço aberto aos nossos ouvintes e temos aqui uma pergunta do Pedro Quinda, que nos surge através do Facebook, que pergunta: proteger privacidade, mas quem é que quer isso? É óbvio que a fronteira da privacidade e o conceito de privacidade se tem deslocado nos últimos tempos. Mas o que eu referi foi que cada um de nós escolhe exatamente quais são os parâmetros de privacidade que quer. Eu acho que há aqui um... E quem diz eu não tenho nada a esconder? O que é que diz a uma pessoa dessas? Eu digo a uma pessoa dessas que, não tendo nada a esconder naquilo que faz, as máquinas, mais cedo ou mais tarde, vão nos conhecer melhor do que nós próprios nos conhecemos. Por quem nos rodeia, não é? Do quem nos rodeia. E, portanto, à procura de um emprego, num processo eleitoral, num regime menos democrático, podemos, de alguma forma, aquela informação que deixamos ao longo do tempo... De trabalho, não é? Exatamente. Isso não é raro. Exato, à procura ou seja, no contexto laboral, ou seja, essa informação pode vir a ser usada em nosso prejuízo e, portanto, devemos proteger relativamente a isso. Portanto, aquela ideia do que eu não tenho nada a esconder, eu não faço nada de ilícito, a minha vida é um livro aberto, é só uma meia verdade. Não precisa ser tão aberto, não é? Pode ser meia verdade. Exato. Lino Santos, falta literacia pública nesta matéria? Sem dúvida. Portanto, porque é que as entidades públicas não são mais ativas também? Mas nós temos iniciativas para trabalhar essa área. Dentro da Iniciativa Nacional para as Competências Digitais e focando especificamente nas competências digitais em cibersegurança, o Centro Nacional de Cibersegurança tem
uma ação online, um MOOC online, alojado na plataforma Now. Qualquer pessoa se pode inscrever, é gratuito no nosso site, que tem um curso sobre comportamentos seguros na internet. Chama-se Cidadão Ciberseguro. Tem tido uma excelente adesão, já temos vários milhares de pessoas que concluíram o curso, levam a Quanto conclusão. tempo tem a duração? Quanto tempo? Nós qual é a estimamos duração entre do curso? 4 e 15 horas para fazer o curso, mas como ele está online, ou disponível online, pode ser feito, digamos, ao ritmo de medida, cada claro, um. exatamente. Portanto, é um curso relativamente simples, tem um conjunto de vídeos apelativos sobre os cuidados a ter com pens, os cuidados a ter com os computadores. E é preciso quando se vai saber de muito de viagem. internet para tirar esse curso, é preciso Não, saber manusear. A língua é destinado ao cidadão comum e em linguagem não técnica de todo. Portanto, aconselhamos. Estamos também a fazer esse tipo de programas com empresas, ou seja, numa lógica de formação dos seus quadros, porque no fundo os comportamentos seguros, o saber estar neste meio virtual, também é uma medida de proteção das próprias Também era empresas. bom fazer isso com as crianças, com os miúdos, com as escolas, não é? Sim, a Ministério da Educação está a fazê-lo também com uma mensagem um bocadinho diferente, mas está a fazê-lo também dentro do projeto do consórcio Centro Internet Segura. No explicador de hoje, o coordenador do Centro de Cibersegurança, Lino Santos, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, eu. Bom fim de semana. Obrigado.